Olá, meus amores. Então, nós vamos agora estudar sobre educação na Idade Média. Importante saber inicialmente o seguinte: com relação ao processo de educação na Idade Média, era de total responsabilidade da Igreja. As escolas funcionavam anexas às catedrais ou às escolas monásticas, que eram de práticas religiosas. Muitas funcionavam nos mosteiros. A igreja foi um instrumento essencial no processo de educação na Idade Média, a grande disseminadora do conhecimento. O processo de educação na Idade Média era responsabilidade da igreja. Existiam nesse período medieval escolas que funcionavam anexas às catedrais ou às escolas monásticas que funcionavam nos mosteiros. Nesse contexto, a Igreja assumiu a tarefa de disseminar a educação e a cultura no medievo, e o seu papel foi preponderante para o nosso legado educacional contemporâneo. Assim, a escola, no período medieval, era dirigida por um cônego. E com relação aos professores, esses eram clérigos de ordem menores e lecionavam as chamadas 7 artes liberais: gramática, retórica, lógica, aritmética, geografia, astronomia e música, que mais tarde constituíram o currículo de muitas universidades. Então, partindo desses comentários relacionados, né, à situação histórica, de modo geral, vamos então adentrar ao nosso conteúdo. Vamos ver então aqui a questão do feudalismo. Com a insegurança advinda das invasões bárbaras e posteriormente, devido à expansão muçulmana, as cidades se despovoam, perdem sua importância, desencadeando um processo de ruralização. Então, as pessoas, por conta, né, dessa expansão muçulmana e da invasão dos povos bárbaros, começam então a despovoar as cidades e partem então para se refugiarem na questão do campo. Por isso que se dá, depois desse processo de expansão muçulmana e das invasões bárbaras, as pessoas saem, né, da cidade e vão para a questão do campo, desencadeando aí um processo de ruralização. Isso no período medieval, né? Que também podemos dizer Idade Média. Assim, temos a pirâmide social do feudalismo. A sociedade feudal, essencialmente aristocrática, como podemos observar, essa questão de uma sociedade aristocrática, o poder político era uma forma de governo na qual o político era o poder, na verdade, político era exercido por nobres. Então, nós podemos observar, só repetindo aqui este conceito, a sociedade feudal, essencialmente aristocrática, se estabelece sob laços de suzerania e vassalagem, que estremeiam as relações entre os senhores de terra. Observamos então agora aqui a pirâmide desse período, né? Onde dividia a questão da camada social. Bem no topo ficava o rei, depois vinha a nobreza e o clero, depois cavaleiros e senhores, depois soldados, camponeses e servos. Então, em meio a tudo isso, podemos então dizer o seguinte: colocar aqui a influência da igreja, né? No aspecto religioso e educacional. Então, a influência da igreja se deu em função da questão religiosa e política. Nos mosteiros eram ali, então, colocado o arquivo literário e cultural, o controle da educação, dos princípios morais, políticos e jurídicos. Então, aí a educação era puramente religiosa, né? Se voltava aí para os preceitos, ou seja, os dogmas da igreja,
sobretudo da Igreja Católica. Então, dentro desse aspecto, temos então a pedagogia. Essa pedagogia, ela se voltava para a questão do aspecto entre paganismo e cristianismo. Dentro desse aspecto, nós podemos perceber o seguinte, que o paganismo, ele era justamente tradições religiosas politeístas. E essas tradições religiosas politeístas, logicamente, o cristianismo ele surgiu, na verdade, no período do feudalismo para quebrar esse paradigma religioso, aonde colocava as questões religiosas de modo politeístas. Por isso colocamos então aqui paganismo e cristianismo na luta contra os pagãos e no trabalho de conversão. Fazia-se necessário demonstrar que a fé não contrariava a razão, embora a fé fosse considerada mais importante e a razão apenas um instrumento, impõe-se uma sistematização conhecida como filosofia cristã. O que seria a filosofia cristã nesse aspecto? Então, a filosofia cristã foi iniciada pelos seguidores de Jesus Cristo no século II, aos dias atuais. Esta filosofia surgiu com o intuito de unir ciência e fé, partindo de explicações racionais, naturais, tendo o auxílio da revelação cristã. Temos então também, dentro do aspecto pedagogia, a questão patrística, o que seria justamente a filosofia dos padres, da Igreja do século II até o século V. E também a questão da escolástica, que era a filosofia das escolas cristãs, ou doutores da Igreja, isso no século IX até o século XIV. Assim também, dentro ainda do aspecto que se volta para a pedagogia, tínhamos então a questão dos enciclopedistas. Estes selecionam textos, copiam, traduzem, adaptam a fé cristã e dessa forma difundem a crença e estabelecem parâmetros de interpretação. Assim, chegamos então ao monaquismo, que é do século VI, Então, com o monaquismo, criar escolas não é a finalidade principal dos mosteiros, mas a atividade pedagógica se torna inevitável à medida que é preciso instruir os novos irmãos. Surgem as escolas, então, monacais nos mosteiros, em que se aprende o latim e as humanidades. Os melhores alunos coroam a aprendizagem com o estudo da filosofia e da teologia. Então, todo esse estudo se volta para a questão da filosofia cristã e da teologia, ou seja, estudos que se voltam para a questão da religiosidade. Então, a gente pode observar aqui o mosteiro, um mosteiro aqui, que a gente pode ver aqui na imagem como era composto esse mosteiro, Igreja, aí vem o claustros, dormitório, biblioteca, campo de cultivo, refeitório, albergaria. Então, podemos perceber aí, que o mosteiro é um edifício de habitação, de oração e trabalho, de uma comunidade de monges e freiras, e que é construído fora da malha de uma cidade. As escolas leigas pagãs. Como é que ficaram, então, essas escolas leigas pagãs nesse período, Após a queda do Império, escolas romanas continuam funcionando precariamente em algumas cidades, mas com o passar do tempo dão lugar às escolas cristãs. Então, as escolas pagãs, aí nesse contexto, perdem espaço para as escolas cristãs.
no próximo conteúdo, nós vamos estar adentrando sobre o renascimento coralígeo, dentro ainda dessa questão que se volta para o renascimento que surgiu ainda aí na Idade Média. Então, espero que até o momento todos os conteúdos aqui abordados estejam de forma bastante compreensiva para todos. Logicamente, todos esses conteúdos podem perfeitamente serem ampliados por vocês através de pesquisas que vocês possam estar fazendo aí em livros, em sites seguros na internet. E até a próxima exposição desse conteúdo que será o Renascimento Carolíngio.